Então, vamos gravar mais uma vez essa aula de notação científica, erros, algarismos significativos e ordem de grandeza, né? Então, o que significam essas coisas a gente vai ver no decorrer dessa apresentação. Então, quando a gente toma uma medida, por exemplo, de algo como o meu celular aqui, né? Eu posso medir esse meu celular usando dedos, né? Olha, são aqui 4 dedos, né? Ou eu posso usar usando um paquímetro, que é um instrumento com uma precisão de 0,05 milímetros, né? Ou podemos usar uma régua milimétrica, tá? Cada um dessas medidas vai ter um erro em si. E esse erro, né? Então, você vai ter a medida, que é o L, tá? Esse L aqui. E o erro, né, a incerteza da medida, que é o ΔL. Quando a gente está fazendo medidas diretas, analógicas, o ΔL é sempre a menor, metade da menor unidade. Então, numa régua milimétrica, no dedo, né, seria a metade do dedo. Ah, na régua, aqui no paquímetro, seria 0,025 milímetros. Tá? E numa régua milimétrica, seria 1 milímetro. Né? Já também tem um outro, que é o erro relativo. Né? O erro relativo, ele é a razão do ΔL sobre o L. Então, esse erro relativo ele é também importante, e normalmente dado em porcentagem. Qual o erro dessa tua medida? Bom, então, vamos supor que eu queira usar essa régua milimétrica aqui, né, para fazer essa medida aqui, ó. Então eu posso ver que isso aqui está entre 5,8 e 5,9, mas está mais para 5,8 do que para 5,9. Então poderia dizer 5,81, né? Medida dele 5,81. Nessa régua também aqui a gente tem que esses intervalos aqui são de 1 milímetro, portanto o ΔS é metade dele, 0,05 milímetros ou 0,5 milímetros ou 0,05 centímetros, né? É a mesma coisa. Então, como eu falei antes, né? Então, como ele fica mais próximo aqui, como ele está mais próximo de 5,9, né? Então, 5,8, então eu arrisquei que era 5,81. Vocês poderiam medir diferente, tá? Cada um vai dar pode dar uma tentativa, né? Inferir alguma coisa para a gente ter, porque a gente sabe que ele está mais próximo de 5,8 do que 5,9. Então a gente pode dizer, alguns corajosos vão dar 5,2 ou 5,3, enfim. Também tem um pouco da vista. A minha vista já está ficando velha. Então, se eu fosse fazer essa medida, eu diria que ela é 5,8 mais, né, a imprecisão 0,05 centímetros, né? Eu tenho que fazer também a transformação de centímetros em milímetros, né? Então, isso significa que quando eu estou dizendo isso, que a medida está 5,76 a 5,86 milímetros. É isso que eu estou dizendo, tá? Ao escrever isso. E isso é importante porque em ciência, tá? Não existe autoridade, né? A ciência ela é baseada em você fazer os experimentos, você repetir, você chegar a essas conclusões. Então, para isso, tá? Eu tenho que dizer também, quando eu vou escrever um relatório, quando eu vou fazer, qual o erro. Porque se uma pessoa, depois de mim ou antes de mim, fizer algo com um instrumento melhor que o meu, é possível que ela tenha um resultado um pouco diferente. Deve ser na mesma direção, nada surpreendente deve mudar, mas é possível, né, que tenha um novo. Por isso, na linguagem científica, sempre é importante a gente falar sobre o erro. Bom,
Na verdade, aqui tem o erro, um exemplo, né, do erro que a gente já escreveu, e também o erro relativo, o delta, né, que é 0,05 dividido por 5,81, que dá 0,009, tá? 0,09. 0,09. Aqui, ó, 0 ou 0,9 dividido por 100, ou simplesmente 0,9%, que também ela pode ser escrita como 0,1 ou 1%. Então o erro, eu diria que o erro relativo, né, é 1%, né, em um arredondamento. Bom, uma segunda noção que a gente tem que ter é que quando um erro medido ele carrega uma incerteza e a gente vai fazer alguma operação com ela, esse processo, o que é essa operação? Multiplicação, divisão, né? Esse processo é chamado de propagação de erro, né? Então ele não, ela não vai melhorar a medida, mas são regras que a gente deve seguir para dizer, né, se a gente mede um lado, quanto que isso vai impactar no volume ou por exemplo, na densidade, que envolve a medida do volume e também da massa, que as duas têm erro. Enfim, é para isso que existe a propagação de erro. Bom, uma outra coisa, eu posso fazer um monte de medidas, né, e fazer um S médio, né, e também um desvio médio, né. Então, para isso, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar esse... para calcular esse ΔS, eu vou precisar saber o S médio. Né? Então, eu vou pegar a medida, eu vou calcular o desvio de cada medida. Absoluto. Isso aqui significa, né, esse parênteses, que a gente vai pegar um número absoluto, não importa se é negativo ou positivo. Então, desvio médio, a gente vai pegar, fazer um monte de medidas, tirar a média, somar todas elas, dividir pelo número de medidas, a gente tem um desvio médio. Se a gente somar por uma, se a gente subtrair da medida em particular, e tomar o módulo dele, a gente está calculando, né, o desvio absoluto de cada um deles. Bom, vamos, por exemplo, olha aqui, ó, olha a tabela abaixo. Então eu tive 5 medidas, né? Cada dessas 5 pessoas aqui, ela teve uma medida desse objeto S, né? Que poderia ser o meu celular ou alguma coisa assim, e cada um deles deu uma estimativa. Então, aqui 5.82, 5.83, 5.85, 5.81, que foi a minha, e 5.86. Então, quando eu somo elas, eu tenho 29.27. Então, isso vai dar para mim calcular a minha média, que por acaso não está mostrada aqui, mas é 5.83. Então, se eu subtraio essa média do valor, então aqui, e tomo a parte absoluta, né? Então, isso aqui dá 0.01, esse aqui, no caso, dá 0, esse aqui dá 0,2, o outro também dá 0,2 e o 0,3. Somando esses três, a gente tem 0,08. Né? Se a gente dividir, então, a gente vai ter o como que essa média, esse valor médio vai dar. Né? Então, eu somando as três, né, eu tenho aqui 5,83, né, dividido por 5. Se eu somar todas as médias, né, todos os desvios, eu vou ter o desvio médio, né? Cada desvio absoluto que eu tenho, né? Eu vou ter o desvio médio, que é 0,2. Então, o erro, né, das medidas, ele não vai... O fato de eu medir mais vezes, vai ter dois erros. Vai ter o erro instrumental e o erro estatístico, né? Então, quando a gente vai colocar o S, eu vou colocar os dois, né? O primeiro, quando eu for colocar somente a parte estatística, né, então dá 5,83, que foi a média deles, mais menos 0,02. Mas se eu for pegar uma medida em especial, né, evento, então ele vai somar, no caso, o erro do aparelho com o erro da média, né? Então aqui dá, no caso, 8,83 para uma medida, não estou falando para a média. A média, ela dá um valor menor, né?
certo? Mas para uma medida, em particular, eu tenho que levar esse valor estatístico aqui. Então, dá 0,07. Então, isso significa que a medida, né? Que a medida, ela está entre esses dois valores, né? Ela está próxima disso. Bom, vamos ver agora como que fica essa tal de propagação de erro. Essa tal de propagação de erro, ela vai depender do que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas medidas, A e B, cada um com seus erros específicos. Então, o A tem um errinho a mais e a menos, o B também um errinho a mais e a menos. Então, a regra vai ser o seguinte, eu vou somar as medidas e vou somar os erros também, tá? Aí, também tem a outra operação, que é a subtração. A subtração de duas medidas. Então, eu vou subtrair os valores de cada uma delas, mas eu vou continuar somando os erros, as estimativas. E no caso de multiplicação, né, de duas medidas com erros, vai dar o A vezes o B mais menos. Daí eu vou pegar o quê? O A vezes o erro de B mais o B vezes o erro de A. Tá? Isso no caso de multiplicação. Tá? E aí então tem o último, que é a divisão. Então eu tenho dois números que estão se dividindo. Por exemplo, podia ser o volume, né? Ou poderia ser a densidade, desculpa. Então, eu meço a massa e depois meço o volume. Então, aí no caso vai ser 1 dividido pelo outro, o valor que eu obtive, né? Mais menos 1 sobre b ao quadrado, tá? Vezes o a vezes o erro de b, mais o b vezes o erro de a. Então, eu somo esses dois e multiplico por b ao quadrado e divido por 1. Esse vai dar o meu erro em virtude dessa divisão. Então, quanto maior esse carinha aqui, tá? Como é dividido, né? Ele vai ter que levar em conta também o erro. É o erro relativo, porque o b está embaixo, por isso ele está b ao quadrado. Se fosse o a, daria o contrário. Enfim. Aí, vamos um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo, né, a gente tem aqui, ó, 0,42 mais menos 0,04, 0,7 mais menos 0,3 centímetros. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma divisão deles, né? Então, o que a gente vai fazer? É isso que a gente está dizendo aqui. A gente vai dividir esse 0,4 pelo 0,7 e fazer a estimativa com outro ali, que a gente está mostrando ali em cima. Então, isso que a gente está fazendo aqui. Então, fazendo essa conta, tá? Substituindo esses valores, né? O 4,2, o 0,7 gramas por centímetro, né? Mais menos o 0,7 elevado ao quadrado, o 0,42 vezes o 0,3. O 0,3 aqui é o erro do B, né? Ó, o erro do B, tá aqui, tá? Mais o 0,7, que é a medida do B, tá? Vezes o 0,04, que é o erro do A. Ó, o erro do A está aqui, ó, né? Então, ele faz ele inverte. Bom, isso vai dar 0,6, né? A divisão desse cara, mais menos 0,02 gramas por centímetro. Então, eu fiz a minha propagação de erro aí, né? Então, é assim que se faz a propagação de erro, no caso a mais difícil. Bom, agora vamos olhar o que são algarismos significativos, né? Algarismos significativos, eles têm a ver com um número de algarismos que eu tenho certeza, né? Ou tenho alguma certeza, né? Ele está ali naquele algarismo que tem alguma dúvida. Por exemplo, quando eu pego 0,8, né? Eu tenho certeza desses algarismos. 5, esse eu tenho, o 8 eu tenho,
Mas agora esse 1 aqui, eu sempre coloco um risquinho embaixo, tá? Dizendo que ele é o algoritmo duvidoso, né? É o algoritmo duvidoso. Ele poderia ser 2, poderia ser 3, etc. Mas, no entanto, aqui eu tenho 1, 2, 3 algoritmos que são significativos. Inclusive, esse 0, 1 aqui, ele é mantido, né? Então, a gente também pode ter um caso em que uma outra medida é feita, né? São várias medidas, é uma outra medida que não tem nada a ver com aquela anterior, né? E a média aritmética dela deu esse número aqui, ó. Isso aqui é só matemática, eu considerei todos os números. Mas esse aparelho de medida, ele tinha uma régua milimétrica, né? Então, a imprecisão desse aparelho era 0,05 centímetro. Então, não tem por que eu colocar esses números aqui a mais, porque o 3 é o meu algoritmo significativo, tá? Então, isso significa que eu vou ter que fazer um arredondamento, né? Um arredondamento desprezando essa parte de cima, mas fazendo um arredondamento. Então, o 3 que vem depois é o 9. O 9 está mais próximo de 4, por isso essa eu arredondo para baixo. Se fosse menor que 5, eu arredondaria para cima, tá? E se fosse exatamente igual a 5? Daí o que eu tenho que fazer é verificar se o número anterior ele é par. Se ela é par, então eu mantenho o número para baixo. Se ele é ímpar, eu arredondo para cima o número. Mas isso a gente vê mais lá para frente. Então, essa seria como a gente colocaria o erro. Então, esse cara, ele tem esse número de algoritmos significativo. Ele tem 4 algarismos significativos, né? Esse último aqui é o duvidoso, né? O duvidoso, a gente deveria sempre colocar um tracinho debaixo dele, para significar que é o algoritmo que a gente não tem muita certeza dele. Bom, aqui a gente tem algumas observações, né? Então, por exemplo, assim, ó, se eu faço uma medida, tá? E eu faço uma conversão nela, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, L igual a 3, né? Tá vendo aqui, ó? 325 centímetros. Se eu transformo em metro, tem esse zero aqui, ó. O zero antes da vírgula, ele não vale, né? Então, de qualquer forma, eu não acrescento precisão nele e eu tenho 3 algoritmos significativos em todas as contas. Então, por exemplo, aqui no 5, eu posso representar ele como 5 vezes 10 a 10, né? 10 ou 0,05 vezes 10 a 2, então, ou 0,05 vezes 10 a 0,025 vezes 10 a 3. Eles continuam tendo um algoritmo significativo. Da mesma forma, esse aqui, ó, 2,26, né, pode ser 2,6 vezes 10. Ou 0,026 vezes 10 a 3. Ele continua tendo 2 algoritmos significativos. Esse aqui, 0,0034606, ele pode ser escrito como 0,34606 vezes 10 na menos 3. Ou, da maneira que, notação científica, 3,46, 3,46606, 3,4606, desculpa, vezes 10 na menos 4. Continua 5 algoritmos significativos. Então, o zero à direita, tá? Ele nunca conta, tá? Ele nunca conta. Mas o zero à esquerda conta. Então, esse algoritmo aqui, ele tem 3 algoritmos significativos, né? Então, esse aqui já não. Então, olha só, que matematicamente, na calculadora, se você colocar 32,5 menos 32,50,
vai dar zero, né? Mas, no entanto, são algoritmos do ponto de vista físico, eles são diferentes, muito diferentes, né? Porque um tem 3 algoritmos significativos e o segundo tem 4 algoritmos significativos, tá? 4 algoritmos. Então, antes da vírgula não conta, depois da vírgula conta. E eu sempre vou tentar organizar os meus algoritmos, né, em notação científica, colocando o primeiro número diferente do zero. Só em situações muito específicas eu coloco igual a zero. Tá? Então, quando tratarmos, né, aqui desses números, né, então 5 é diferente de 0,5, que é diferente de 5,005, que é diferente de 5,005. Cada um deles tem, respectivamente, 1, 2, 3 e 4 algoritmos, respectivamente. Então, eles são, fundamentalmente, eu tenho muito mais precisão nesse algoritmo aqui do que nesse outro algoritmo aqui. Tá? Bom, então, operações com algoritmos significativos. Tá? Isso é uma outra coisa interessante. Bom, então, a primeira regra é quando eu estou falando de soma e subtração. Né? Então, devemos reduzir primeiro todas elas à mesma unidade. Então, se é centímetro, todas têm que ser centímetros. Tá? E aí, aí eu vou pegar um número que tenha o menor número de decimais e ali fazer o arredondamento. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. 2,653 mais 53,8. Só que é centímetro, tá vendo? 375 centímetros também. E aqui 2,782 metros. Então, vamos converter tudo para metro. Então, tá aqui tudo escrito em metros, tá? Todos eles em metro. E qual que tem, aqui, ó, né? Esse aqui em metro. A conta deu 10,723 metros, tá? E o arredondamento ele vai ser baseado naquele algoritmo, quando eu escrevi em metros, com menos casos depois da vírgula, que é no caso 75, né? Portanto, eu vou fazer o meu algoritmo duvidoso aqui no 2 e vou fazer um arredondamento. 10,72, ele está o 3, né, que vem depois, ele está mais próximo do que do 4. Então, ele ficou aqui 10,72 metros. Tá? Bom, aqui nessa outra, né, nesse outro exemplo, eu tenho todos em centímetros. E no caso aqui, eu tenho o menor algoritmo significativo nesse outro do meio aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui o meu duvidoso aqui no 7, tá? E vou pegar, e aí vai ter um arredondamento para cima, né? Vai ficar 9,8 centímetros, por causa que o 75 está mais próximo do 8, usando a regra de arredondamento. Agora, né, é o caso
É a regra como a gente faz produto de divisão, tá? Então, olha só, nesse caso, a gente vai pegar um número de algarismos significativos. Então, por exemplo, aqui, ó, 32,74 vezes 25,2. Então, no caso, tá? Esse cara aqui, ó, ele tem, vamos contar aqui, ó, tem 4 algarismos significativos aqui, e eu tenho 3 aqui. Qual que é menor? Esse daqui. Portanto, eu vou fazer a conta, né? Matematicamente, na calculadora deu esse cara. No entanto, eu vou ter 3 algarismos significativos. Significa que o meu algarismo duvidoso vai estar aqui, ó, né? Então, faço o arredondamento. Obviamente, isso aqui está mais próximo de 5. Pronto, sem problemas, tá? Então, aqui tem um outro caso, né? Tá? Em que eu tenho uma divisão, tá? Então, da mesma maneira, tá? Notem que esse aqui tem 4 algarismos significativos, aqui tem 3 algarismos significativos. Isso significa que a nossa conta aqui, ela vai ficar também com 3 algarismos significativos, que é o menor deles. Então, eu vou fazer o arredondamento aqui. Então, obviamente, isso vai para 1, né? Então, deu 1 por conta dessa história, metros por segundo. Então, tá? Aqui a gente tem uma outra, né? Que tem centímetros, uma área, né? Vezes uma outra distância. Então, vai dar um volume, né? Que dá o volume. Então, esse cara aqui tem 2 algarismos significativos, esse tem 4 algarismos significativos. Significa, olha só aqui, ó, que o algarismo significativo vai estar aqui no 2. Então, eu não poderia colocar 120. Então, como que eu faço isso? Né? Para isso, a gente utiliza algo que vocês sempre vão notar, que é a notação científica, né? Então, eu vou escrever 1.2 vezes 10 na 2, tá? Significa que eu não posso colocar o zero aqui na frente. Então, no caso da notação científica, todos os números, eles são significativos. Todos os números que aparecem ali são significativos. E a gente tem depois também a ordem de grandeza que a gente vai ver mais adiante. Bom, então, notação científica, então, como a gente já tinha visto antes, né? A notação científica, ela quer mostrar duas coisas para a gente. Primeiro, algo que a gente possa analisar de maneira direta e rápida, né, que é a ordem de grandeza. Saber a ordem de grandeza de alguma coisa é colocar os grandões com os grandões e os pequenininhos com os pequenininhos, os minúsculos com os minúsculos. E o número de algarismos significativo, que vai ter a ver com erro. Vamos pegar aqui a velocidade da luz. Né? A velocidade da luz no sistema internacional é 2.997, 924, 58, o quê? Vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significativos. Então, 9 algarismos significativos e a ordem de grandeza é, no caso, 8. Né? Então, então, essa é uma questão interessante. Se eu tenho alguma informação para dar sobre algum algoritmo, algo que eu sei, olha, está mais próximo disso, eu tenho que manter e isso é uma coisa valiosa, né? Então, isso é uma certa ambiguidade desse último algoritmo que aparece em todas as contas científicas. Ele é ali que encontra-se o erro, né? Então, mas ele fornece alguma estimativa. Ele pode ser importante para alguém que vai fazer uma próxima medida, saber onde que estava, né, o quão próximo estaria. Ele vai chegar, vai partir desse valor, né? Então, esse último ele tem essa ambiguidade, né? Então, vamos olhar aqui esses números aqui, ó. Uma massa de um próton. Então, olha,
1, 2, 3, 27 zeros. Daí depois ele tem 1,6726 quilogramas. Então, esse número aqui é horrível para a gente escrever. Então, o que a gente escreve? A gente pega e coloca uma vírgula aqui e conta o número de casas de vírgula que tem aqui, que são 27, né? Como são antes da vírgula, então 27 vezes menos 27, né? 10 elevado. Então, aqui 2,6726 vezes 10 na menos 27. Essa é a massa do elétron, né? Essa é a massa do próton. E a massa do elétron é 109, 38, 22, né? Então, olha só, seria assim se eu não usasse a notação científica. Então, o que está informando nessa história? Bom, que o número de algarismos significativo de cada um. Então, eu tenho mais precisão na medida do elétron. Olha só, eu tenho um número de algarismos significativos maior do que eu tenho no próton. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contra 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu consigo saber com mais precisão a massa do elétron. Apesar, né, de que a ordem de grandeza entre os dois está informando que o próton é 10.000 vezes mais pesado, 10.000 vezes mais pesado do que o elétron. Ótimo, né? Bom, aqui tem alguns exercícios, né? Nesse primeiro aqui, a gente tem um número de algarismos significativos, então aqui é 2 algarismos significativos, 2 algarismos significativos, e nesse outro aqui são 4 algarismos significativos. Aqui estão as respostas, né? Então agora aqui a gente tem, né, algumas questões, eu vou só responder a primeira, o número A. Então, eu quero que escreva em notação científica, aproximando para 3 algarismos significativos isso aqui. Então, vai ficar, esse número vai ficar igual a 5,7 0 vezes 10 a quanto? Né? 1, 2, 3, 4, 5. 10 a 5. 10 a 5. Então, o número de algarismos significativos, 3. Número, a ordem de grandeza, 5, né? Que não é menos 5, é 5. Então, 5. Pronto. E a mesma coisa para os outros exercícios aqui. Então, nesse último exercício aqui, a gente tem que fazer operações, né? Que no caso aqui é uma soma, usando essas propriedades que a gente aprendeu sobre os números, os algarismos significativos. Então, olha que esse carinha aqui, ó, ele está em milímetro, enquanto que os outros estão em metros, tá? Então, esse cara tem que transformar ele em milímetros. Isso vai dar igual a 0,0014. O que? Metros, tá? E os outros vão continuar dessa maneira. Então, eu já consigo somar tudo dessa maneira aqui, ó. Isso vai ficar 2, o 4,4. Aí, somam o 2 com o 2,4, 2,3. 2,3. Aí o 4 com o 5 dá 9. E aí o próximo é o 6 com 1 dá 7. O 4 com o 2 dá 6 metros. Bom, mas essa é a conta. Eu tenho que levar agora
um número de algoritmos significativos. O menor número depois da vírgula é esse aqui, ó. São duas, então, portanto, aqui está o nosso algoritmo duvidoso. Então, isso vai dar 2,40 metros. Tá? Então, fiz a primeira questão, as outras ficam para vocês fazerem depois. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma conta, né? E apresento o resultado também sobre, tem a resposta, né? Da massa, largura e comprimento medido em várias medidas, né? Então, isso precisa uma calculadora, eu somo cada um deles e divido por 8, que é o número de medidas, né? Então, eu vou ter a média deles, tá? Então, no caso do primeiro, né? No caso a primeira, o A, aqui a pergunta, os valores médios da massa, comprimento e largura da folha. Então, no caso do primeiro, né, dá 4,52 mais menos 0,57. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que somar cada um deles, depois encontrar o valor absoluto deles, que é a diferença deles, da média dele, né, em relação ao valor, e eu vou tomar o módulo dele, vou somar e dividir também por 8. Né, a soma dos valores absolutos, né, dividido por 8. E a média vai ser justamente a soma dos valores em si, dividido também por 8. A mesma coisa aqui para a largura e para o comprimento, tá? Bom, aí o último aqui, no caso, esse exercício aqui, é para fazer operações com algoritmos significativos. Então, eu tenho, no caso, 2,5 mais menos 0,6, né? E 7,0 vezes mais menos 0,07, tudo em centímetros. Beleza, então como é que a gente vai fazer isso? Então eu vou somar, né, diretamente, isso vai dar 9, na verdade, aqui dá 25, dá 7, né? 5. E aqui dá 6. Pronto. Centímetros. Mais, menos o quê? A soma dos dois. Então, 0,6, 7, né? 0,67, tá? Só que eu vou ter, como aqui são somas, né? Eu vou ter que respeitar o número de algoritmos significativos mínimos. Então, aqui está aqui e aqui está aqui a média deles. Então, isso vai dar que, eu arredondando isso aqui, vai dar 9,6, né, centímetro, mais menos, aqui eu tenho que arredondar para 7, então dá 0,7, tá, centímetros. Ok? E os outros, assim por diante.